Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Costa Weber, e esse é o programa Pense Grande, o programa de maior audiência no Grupo Diário, graças a Deus. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que eu estava já ansioso por trazê-la aqui para o programa. E nós estamos hoje, dia 8, estamos gravando dia 8 de maio, com um dia assim, com dois significados muito importantes para o mundo. O primeiro é os 80 anos, hoje se comemora os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito devastador. E uma notícia muito boa desse 8 de maio, que é a eleição do nosso novo Papa. Eu, como católico, fiquei muito feliz com a escolha do Leão XIV, um Papa jovem para uma igreja que vai se renovar ainda mais. Então, muito feliz com essas duas coincidências e nada melhor do que convidar, estar aqui conosco hoje, a irmã professora Liliane Alves Pereira, muito conhecida, mas que hoje nós vamos aproveitar a grande capacidade de gestão e numa área que é extremamente delicada, que é a área da saúde. Então, muito bem-vinda, irmã Liliane. Há bastante tempo que eu queria convidá-la, mas é uma agenda. O próprio programa de hoje tivemos que alterar os horários para poder atender uma agenda de uma gestora extremamente ocupada e que não deixa de lado a sua missão como professora. Eu dizia para ela, né, que o gestor, que público ou privado, principalmente o privado, que tem o pé dentro da academia, ele é um diferenciado. E é o caso da irmã Liliane. Duas boas-vindas, lhe agradeço desde já o carinho, a minha admiração há muitos anos pelo seu trabalho. E vamos aproveitar esses minutos aqui para, se possível, transformar numa aula de gestão. Bem-vinda, irmã Liliane. Muito obrigada pelo convite. Eu penso que a sua introdução me ajuda bastante a pensar nos dois grandes movimentos. Se, por um lado, exato, a gente pode celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente também pode celebrar também um tempo bonito da igreja, pela qual eu também anseio, né, por essa busca de paz que é o nosso cotidiano. Que bom poder estar aqui também, poder estar contigo nesse movimento e pensar com um olhar, talvez fora da caixinha, sobre as questões de saúde, que é sempre um desafio muito grande. A irmã Liliane, ela tem uma trajetória muito interessante, ela vai fazer um pequeno resumo, porque eu conversava com ela anteriormente que a gente acompanha o drama da saúde, principalmente a saúde pública, e nós precisamos encontrar alternativas de inteligência e de gestão, principalmente. E dinheiro tem, mas o problema todo é como ele é gerido. E se a gente puder, irmã, ajudar uma pessoa, salvar uma vida, ajudar um aluno, já é uma missão. Bom, irmã e professora Liliane Alves Pereira, graduada em enfermagem do Instituto Docton de Educação e Tecnologia. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Especialista em Bíblia pela Escola Superior de Teologia. Especialista em gestão hospitalar pela Universidade de
Católica de Pelotas, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande, doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande, pós-doutoranda pela UFSM de Santa Maria. Olha só, atualmente, professora da Universidade Franciscana, presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde, a Cefas, famosa, importantíssima, diretora do Hospital São Francisco de Assis e UPA Santa Maria, meu Deus, olha só, membro do Observatório de Bioética da SNBB, que chique, irmão. Membro do Conselho Editorial e Científico da Revista Franciscana de Educação, membro da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, membro da Sociedade Brasileira de Bioética do Rio Grande do Sul. A experiência é um leque, experiência na área de enfermagem, com ênfase em gestão de saúde, liderança, interculturalidade, atuando principalmente nos segmentos de enfermagem, ética, liderança, gestão, interculturalidade, clima ético. Irmã, vamos começar do começo. Importantíssimo, a sua origem lá no interior de Minas Gerais, e é mais um talento, isso que a gente valoriza muito. Eu sempre digo que Santa Maria, a gente reclama, né, irmã, que Santa Maria é uma exportadora de talentos. Santa Maria é uma grande importadora de talentos, né? E a senhora é mais uma pessoa, né, que veio lá de Minas Gerais, passou por Rio Grande, o sul do estado, e veio trazer o seu conhecimento, a sua expertise, a sua espiritualidade para Santa Maria. Vamos contar um pouquinho desse começo. Pois é. Na verdade, a minha cidade se chama Catugi, né? Pequena, uma cidade muito pequena do interior de Minas. E quando eu fiz opção pela vida religiosa, eu comecei minha formação em Belo Horizonte. Depois eu vim para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, mas ainda não tinha começado nada em carreira acadêmica, eu só tinha a certeza de que eu queria ser técnica em enfermagem. Porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas, e para mim a enfermagem é cuidar de pessoas. Uhum. E eu fui, então, nessa busca. Tanto é que quando eu terminei toda a minha formação à vida religiosa, pelo menos quando eu terminei o noviciado, fiz meus primeiros votos, então eu iniciei minha faculdade em enfermagem. Só para vocês terem uma ideia, eu viajava 2 horas, tá? Eu viajava 2 horas para poder estudar. De onde eu realizava a minha missão à cidade onde eu fazia a minha faculdade. Uhum. Depois eu fui transferida para essa cidade, porque a gente tem casa lá, e eu segui minha carreira acadêmica, principalmente na graduação. Eu não tinha terminado ainda a minha graduação, mas estava no último semestre. A irmã veio e disse: tem uma transferência para ti, e é para Rio Grande. Vamos nós arrumar a mala. Na mala veio um pouco de choro, um pouco de sofrimento. Eu tinha outros planos, óbvio que isso para mim é uma coisa muito importante, tá? Assim como na gestão, na vida, você também não dá para ficar esperando para ver quando é que as coisas vão acontecer. Então, eu gosto do planejamento, ele me torna uma pessoa mais organizada. Então, eu já tinha um sonho. Uhum. Tá? Como eu estava na graduação e eu tinha recebido alguns méritos acadêmicos no período da graduação, eu queria muito dar aula e trabalhar na área assistencial, porque eu gosto muito de hospital, sempre gostei do ambiente hospitalar. Mas aí eu fui transferida para Rio Grande. Então, coloca todos esses planos dentro da mala, vem para Rio Grande para ver o que... Mas na vida religiosa é quase que uma rotina, né? É condição, né? Então, eu vim, né, para Rio Grande e assim, ó, eu penso que aquelas lágrimas, elas não tinham muito sentido, porque minha vida é muito outra e eu sou muito feliz com a vinda para cá. Sim. E em Rio Grande, então, eu inicio minha carreira, tanto acadêmica, que foi aqui no Rio Grande do Sul que eu fiz as 2 especializações, aqui no Rio Grande do Sul que eu fiz o mestrado, doutorado, e aqui no Sul que eu estou terminando o pós-doc. E as oportunidades estão aqui, você aproveitou muito bem. Exato, porque onde eu estava, só para te ter uma ideia, o lugar mais perto, naquele período, agora está muito mais tranquilo, mas naquele período, o lugar mais perto para se fazer um mestrado, você tinha que viajar de ônibus pelo menos 8 horas.
em Rio Grande eu atravessava a rua e a FURG estava lá. Então eu sou muito agradecida à Universidade Federal do Rio Grande por ter me abraçado e meus orientadores e tal, porque eu também vim de outro lugar. Uhum. Então eu enxerguei esse espaço como uma oportunidade para crescer. Mas, em 2012, eu fui convidada a iniciar minha carreira de gestão. O administrador, à época, olhou e disse assim, gostaria que a senhora implementasse aqui na Santa Casa do Rio Grande o serviço de educação continuada. Nunca tinha sabido o que era. Uhum. Baixei minha cabeça para poder estudar. Nesse período eu estava fazendo gestão em saúde, porque era também uma solicitação. E aí eu comecei minha carreira de gestão. Depois eu fui para a responsabilidade técnica do serviço de enfermagem, depois eu fui para a direção de assistência no mesmo hospital. Só que lembrar que a Santa Casa do Rio Grande, eu estou falando da Santa Casa do Rio Grande, então se o povo de Rio Grande vai nos escutar em algum momento, é de vocês que eu estou falando, ele é composto era composto na época por 3 complexos hospitalares. Então nós estamos falando de mais de 1.000 profissionais da área assistencial. Entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. Era esse povo que estava conosco, estava comigo no escopo da gestão. E para mim, e dali para lá, que eu fui aprendendo a fazer dimensionamento de pessoal de enfermagem, a trabalhar com planilha, a olhar, a fazer prospecção. Ainda não tinha muita clareza quando a gente fala de planejamento estratégico. Então, naquele período, era muito mais assim, o que a gente pode montar, o que a gente pode fazer. Depois, a partir dos estudos, que foi criando uma habilidade para esse planejamento, o que dá para ser feito, como se avalia, como se roda uma matriz. Pelo que eu imagino, assim, você começou do zero, praticamente. Sim, porque nós, na enfermagem, a gente aprende a fazer, a gente tem um módulo de administração. Uhum. Mas é muito mais para administrar a equipe, para cuidar de escala, para aprender a fazer essas coisas que também a enfermagem é gestora de unidades, gestora de serviços. Mas não essa gestão mais macrosistêmica, né? Em que eu preciso confluir ações, estratégias, custos, operacionalização. E aí, depois desse movimento, que daí eu vou fazer o mestrado e aí eu trabalho especificamente com liderança em enfermagem. Então, meu trabalho foi uma etnografia, uma etnoenfermagem, e eu trabalhei com liderança em enfermagem, para poder entender muito desse coração do ambiente hospitalar, porque eu sou enfermeira de hospital, né? Eu não trabalhei em saúde pública de atenção primária, eu quero dizer, mas ambiente hospitalar com serviço... com o Sistema Único de Saúde. E aí, no trabalho de liderança em enfermagem, que eu fui aprender o que é uma liderança transformacional, o que é uma liderança organizacional, e aí aprender a estruturar muito dessa liderança. Mas é uma pauta inovadora. Liderança em enfermagem? Foi bem inovador. Minha dissertação de mestrado tem alguns artigos publicados, inclusive, nesse tema. E aí eu vou trabalhar com liderança e aí vou focar muito na liderança transformacional, que é essa liderança em enfermagem que precisa enxergar o ambiente para além do que ela está vendo. E tinha uma massa crítica excelente para trabalhar. Exato. E eu vou trabalhar numa unidade, eu fiz uma etnoenfermagem, então eu fiz imersão em ambiente, e minha imersão em ambiente era em todos os turnos. Então, eu cheguei a ficar... a girar noite para poder pegar os turnos da noite, o turno da manhã, e nessa imersão ir fazendo observação participante, observação não participante e construir um escopo de pesquisa. Posto isso, eu vou depois para o doutorado, então eu defendo e simultaneamente sigo no doutorado, e no doutorado eu iniciei uma proposta de liderança, que eu queria seguir a questão ética, porque a liderança transformacional da minha dissertação também está ligada à questão ética. Muito ligada. E aí eu vou tentar fazer isso. E aí eu sou transferida de Rio Grande para Santa Maria e eu preciso mudar o tema. Porque o pessoal lá não deve ter gostado muito dessa transferência. Então, eu guardo até hoje uma baixa-assinada que enviaram para a minha provincial pedindo para eu não sair.
Imagino. Eu tenho um carinho muito grande por Rio Grande, pelas irmãs que me acolheram lá, uma menina, e aqui no Sul ia dizer uma guria, chegando de Minas Gerais, sem entender muito o mundo do Rio Grande do Sul, porque pareça, é diferente, tá? É Sem diferente dúvida. a questão cultural, Muito. questão de inserção e tudo mais. Muito, muito. E as irmãs foram muito acolhedoras, o hospital foi muito acolhedor. E aí, de Rio Grande, eu sou transferida para cá. E meu convite para vir para Santa Maria é para trabalhar na universidade. Não era para ir para gestão em saúde. Até porque eu já tinha ali uma trajetória de 5 anos em gestão, eu venho para cá em 2017. E aí eu venho para cá, né, para poder trabalhar na universidade, trabalhar, lá, né? E aí, enfim. Um beijo da irmã Irani, maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 1 ano no ambiente universitário e fui convidada pela irmã Irani para trabalhar na direção de ensino da universidade no ambiente hospitalar. Bom, resumo da ópera, entrei e não saí, né? Não, e entrou num ambiente que praticamente estava se iniciando efetivamente. Toda essa mudança foi com a sua chegada. 2017 eu venho para a Casa de Saúde, para a Universidade Franciscana. 2018 eu entro no Casa de Saúde para a direção de ensino, com uma equipe maravilhosa. Já estava ali a Maria Inês, um outro professor que fazia parte do corpo docente da universidade. E eu integro esse serviço ali como uma professora. E aí nós vamos trabalhando um pouco esse cenário do ambiente hospitalar. E em 2020, eu defendi minha tese de doutorado em 2019. Uma semana ali depois da minha defesa, a minha provincial me chama e diz, penso que tu poderia acalmar um pouquinho o teu coração e ficar um pouco quieta, porque eu penso que tu já fez algumas mudanças aqui. E eu, tá, tudo bem, muito obrigada. Não demorou um mês, ela me chamou. A Casa de Saúde te espera. E eu, então, né, vamos lá. Eu sou muito consciente de que minha opção de vida religiosa não é para mim. Uhum. Então, quando me chegam alguns desafios como esse, eu tenho muita dificuldade de dizer que eu não vou, porque eu entendo que eu não foi assim. Eu me constituí como uma religiosa para poder servir aonde precisa. Sim. Então, minhas transferências, elas não são... Eu não boto empecilho nas minhas transferências. Pelo menos até agora não tenho colocado. Entendo elas como um sinal. E um cuidado de Deus também. E também a missão. Então, eu assumo Casa de Saúde, baixei minha cabeça, fui estudar um pouco o cenário de saúde de Santa Maria, porque eu não conhecia muito, apesar de estar na direção do ensino, no ambiente hospitalar, eu estava pela universidade. Uhum. Então, eu baixei para estudar um pouco o cenário de Santa Maria, descobri que ela é uma cidade extremamente sazonal, por causa da questão dos acadêmicos. Ela é uma grande potência de saúde, porque ela é referência para muitos lugares. Uhum. E aí eu fui tentando entender um pouco esse ambiente para assumir o Casa de Saúde como um hospital público, 100% SUS, uma parceria público-privada entre o município e as Cefas. E aí, depois desse estudo ali, eu pensei, vamos pensar alguma coisa, planejar. Mas isso eu queria já estar lá dentro para entender onde eu estava, como diretora. Nós vamos fazer um time agora, porque agora subiu a régua, nós vamos assumir a gestão da Casa de Saúde 100% SUS, que é um desafio extraordinário. Nós estamos aqui com a irmã Liliane Alves Pereira, professora da UFN, e que vocês viram o currículo, né? Diretora-presidente da Cefas, que tem um guarda-chuva, digamos, de organizações ligadas à saúde em Santa Maria. Um trabalho fantástico. Nós já voltamos, vocês estão vendo, uma mulher, uma líder, uma gestora que pensa muito grande. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E
tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Então estamos de volta, esse segundo bloco do Pense Grande, com uma professora, uma liderança que pensa muito grande. Irmã Liliane, assumir a Casa de Saúde, eu conheço a Casa de Saúde desde que eu nasci, meus 2 filhos nasceram lá na Casa de Saúde. E quando lhe deram essa missão, a Casa de Saúde vivia uma fase crítica. E assim, foi lhe dada essa missão extremamente importante, tratar com a saúde pública. Como é que foi esse desafio? Pois é. De fato, a gente estava numa situação bem complexa. E a considerar que quando as irmãs assumiram as Cefas lá nos primórdios, ela estava mais crítica ainda, né? Então, do período que as minhas antecessoras assumiram o Casa de Saúde até eu ter assumido, elas já fizeram um movimento muito grande para dar uma levantada na instituição. Mas eu assumo o Casa de Saúde com os desafios bastante importantes, inclusive desafios estruturais, organizacional também. E aí nós vamos então para esse movimento de tentar trazer um pouco o hospital propriamente para essa interação e essa interface com a comunidade, porque a gente precisa considerar uma coisa: a infraestrutura do Hospital Casa de Saúde é do município de Santa Maria. Sim. O que é nosso das Cefas é a gestão da instituição. Então, é claro que o coração da instituição está conosco, que é a gestão, mas eu preciso, um coração com osso ruim, ele tem lá suas dificuldades, então eu preciso melhorar essa estrutura e tudo mais. Então, nós vamos nessa linha. Só, Carlos, que nós temos uma situação. Eu assumi 5 de janeiro, 4 ou 5 de janeiro por ali, 17 de março deflagra uma pandemia, e nós estamos falando do mesmo ano. Mais essa. Estava iniciando a pandemia. Exatamente. Então, esse planejamento todo pensado ali naquelas primeiras semanas, conversa com algumas lideranças de Santa Maria, das quais eu agradeço muito, porque me acolheram muito nesse janeiro e fevereiro. Eu fiz uma maratona de conversas, até para poder trazer um pouco esse olhar da cidade, para nós entender também, a partir de mim, não tanto a partir do hospital, mas eu estava me inserindo ali. E aí, em seguida, vem a pandemia. Então, começa-se a lidar. O planejamento precisa ficar um pouco esperando e a gente precisa trabalhar, então, com esse olhar mais aguçado para o momento de cenário de saúde do mundo. E que a gente achou que junho estaria tudo resolvido. Exato. E no máximo, e não foi. Então, a pandemia vem, assim, muito junto comigo nessa gestão. E aí, é claro que não se podia perder o foco daquilo que queria. E aí a gente começa a pensar
na UPA ser a porta de entrada dos casos de Covid, e também tu precisa de um planejamento interessante, junto com uma equipe boa que estava ali no hospital, em fazer fluxogramas, planejamentos, organizações, separar aquilo que nós estamos falando de atenção secundária, aquela que vai estar na porta de entrada das nossas instituições, e aquelas que vêm referenciada por outros ambientes e espaços. E depois disso, então, ou ainda concomitante a isso, trabalhar, porque a gente tem que lembrar que o Hospital Casa de Saúde, exceto traumatologia e maternidade e obstetrícia, os outros serviços que vêm a nós, eles vêm referenciados. No período da pandemia, referenciar de onde? Sim. Se nós não tínhamos os eletivos esperando. Então, tu começa a trabalhar como para fazer com que o hospital gire, tenha sua responsabilidade num cenário adverso, porque eu também não posso cruzar os braços e dizer, se eu não tenho, eu não vou fazer. Não é assim que a gente entende saúde. E aí nós começamos a trabalhar. Pessoal, vocês que são referência de Covid, pode mandar para cá os que não são Covid. E aí nós começamos a trabalhar assim. Não, é uma estratégia interessante. Então, como Casa de Saúde era um hospital que não atendia Covid até no primeiro momento, né, ali na entrada não atendia Covid, a gente começou quem é referência de Covid, fica com Covid e manda para cá os que não são Covid. Então, as internações clínicas, por exemplo, aquelas cirurgias que precisavam ser feitas, mas que depois esse paciente não tinha clínica positiva para Covid, precisa continuar a sua recuperação, vem para o hospital. Então, nós não deixamos de atender, muito pelo contrário. Muito interessante. Né? E aí, associado a isso, eu preciso pensar no funcionário. Então, a gente começou a ter 2 projetos paralelos para os funcionários. Um que era totalmente desenvolvido pelo SESMIT, que é a segurança do trabalho do hospital, em que ele tinha um encontro com os funcionários para ou práticas integrativas, um cuidado em saúde um pouco mais próximo, com atividade, ao ar livre, com um momento mais aberto, em que a gente não tivesse aglomeração de pessoas, ou determinadas rodas de conversa também em ambiente aberto para aliviar a tensão de quem estava trabalhando na área da saúde na época da pandemia, né? E aí, esse era um projeto, e o outro projeto era um projeto de cuidar dos funcionários, rodiziá-los dentro do hospital quando começava a sentir uma tensão maior. Isso também era uma responsabilidade do pessoal do trabalho. A experiência de liderança e enfermagem. Porque assim, começou a ter uma tensão que ela vinha de todo e qualquer lugar. Imagino. Então, seja uma tensão porque as pessoas nos olhavam muito diferentes, e olha lá, trabalho no hospital, vai ter Covid, não sei o quê. Seja aquela de que se eu pegar e eu morrer, ou se eu pegar e levar para casa. Não? Então, esse cuidado a gente precisava ter. Então, foi desenvolvido esses 2 projetos ali, e daqui a pouco vamos tirar dessa unidade, está ficando pesado, vamos botar na outra unidade, vamos trocar um pouco de horário, tem disponibilidade, o que nós vamos fazer para aliviar. Porque também a gente tem que lembrar que não dava para ficar sem funcionário. Então também não podia perder essas pessoas. Sim. Né? Então, e tinha baixas naturais. Exatamente. Porque a doença pegou o corpo médico. Sim. Então a gente teve muito esse cuidado ali dentro, e uma experiência bem nossa. Sabe, assim, nada de muito externo, mas muito cuidadoso internamente para a gente não se perder também naquilo que nós nos propomos. E aí, foi muito nessa perspectiva que a gente entrou. Em seguida, do final de 2021, a Cefas tem eleição e eu assumo a presidência a diretoria, como diretora-presidente da Cefas. E aí é outro universo, é outro mundo. Literalmente, aí sim subiu realmente a régua. É outro desafio. E aí que eu iniciei em setembro do ano passado o segundo mandato de gestão. Irmã, como é que é gerir com recursos públicos? Como é que é o desafio de trabalhar, de ficar sempre na dependência da transferência de recursos do governo do estado, do município? Como é que é trabalhar com esses recursos, tendo que fazer investimentos em estrutura
em equipes, em remunerar adequadamente profissionais. Como é que consegue fazer esse milagre? Bom, é quase milagre. Mas a gente precisa, eu tenho sempre dois olhares, assim. O primeiro deles é o seguinte, se eu tiver que colocar na ponta do lápis, como a gente tem que fazer, tá? Na ponta do lápis, o que hoje eu tenho de recursos contratualizados com o Estado e ou com o município. Sim. Né? O Estado no que se refere à Casa de Saúde, com o município que se refere à UPA. E aí tem que lembrar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não são recursos que se misturam, não são recursos que eles não coadunam. Muito tá? bom. Então, o que chega da UPA é para a UPA e o que chega para o Casa de Saúde é para o Casa de Saúde. Se eu tenho que colocar isso no escopo estrutural, é óbvio que o recurso não vai dar. Tá? E por que ele não dá? Ele não dá porque hoje nós ainda temos uma política de sistema de saúde macrosistêmica, ou seja, governo federal, Ministério da Saúde, em que eu tenho uma defasagem de tabela SUS. Isso é um drama, porque a gente viu ali no Caridade, né? O Caridade fez uma opção estratégica no passado, porque como vai viver uma instituição, vai dar assistência gratuita com o que o SUS paga? 1995, a última tabela reajustada integralmente, né? Então, só para entender um pouco, nós estamos falando de 30 anos de defasagem, mais ou menos. Coisa impressionante isso. E atrelado a isso, a gente tem que se dar conta, ou seja, é claro que não paga. E daí, tu vem pensar nas inflações anuais, mais o que veio da pandemia, de resquício, que nunca mais voltou. Lidar com um segmento, irmã, lidar com um segmento chamado indústria farmacêutica. Sabe? E duro de lidar. Tem uma complexidade grande ali, e depois você vai associar isso. Quando a gente está na gestão, eu preciso associar, quem trabalha comigo precisa associar a questão das grandes tecnologias em saúde, Sim. que não se falava, Sim. que elas são muito, ganharam uma visibilidade muito grande depois de 2010. Então, nós estamos falando de 15 anos aqui atrás, né? Para dizer, por exemplo, medicação à beira-leito, dispensação de pacientes de medicação por bipagem, paciente com rastreabilidade através de QR Code. Mas isso é muito fácil. Não, isso é muito fácil quando eu tenho um sistema informatizado. Sim. Só que para esse sistema chegar nessa informatização, fundamental. Eu preciso de recurso financeiro. Fundamental. A sua capacidade de gerir processos, de gerir recursos de terceiros, de origem pública, limitações de toda ordem, a evolução tecnológica, o custo e as manobras da indústria farmacêutica. Tem bastante desafio ali. E aí, por isso que é muito, muito importante, principalmente em hospitais como o Casa de Saúde, que é 100% SUS, ou a UPA, que é totalmente pública, né? Aquilo que a gente chama que a gente ainda precisa recorrer, que são as emendas parlamentares. Emendas parlamentares e emendas impositivas salvam a vida de um hospital. Sim. Com um perfil público como esses que eu estou falando, ou filantrópico. É óbvio que a gente não quer viver assim, tá? Esperando a emenda parlamentar, mas a gente precisa. Mas é uma variável quase que incontrolável, tu não pode contar com aquele recurso efetivamente dentro do seu orçamento. Não. Mas se ele não chegar hoje, ele me dá um rombo anual que, olha, é muito impressionante. Pois é, e tendo um rombo anual, quem é que assume esse rombo? Quem assina as contas e as notas. Adivinha? Meu CNPJ. Nesse caso agora, meu CNPJ associado a meu CPF. Né? Tá, irmão, já vamos misturar um pouquinho, porque eu acho interessante enxergar de cima. A Cefas fornece uma possibilidade maior de gestão integrada também. Vocês têm 6 ou 7 entidades embaixo da Cefas. Isso. Então, ela é multifacetada também, né? E multidisciplinar. Isso também lhe ajuda, eu acho, no processo. Sim, isso ajuda em bastante aspectos, é muito importante. Por exemplo, quando eu preciso lidar com algum escopo maior, seja de contrato ou de compra,
mesmo que eu direcione que cada um cuide do seu, Sim. na hora de uma discussão, é óbvio que eu vou sentar na mesa do fornecedor Perfeito. e vou dizer para ele, olha só, se você não vender para o Casa de Saúde, eu também não compro no São Francisco. Perfeito. Entende? Isso é importante a gente se dar conta. Outra coisa que também é muito importante é reconhecer que eu tenho um fluxo muito claro e muito bom em termos de cuidado em saúde. Sim. E relativamente claro, tanto para nós que estamos na direção dessas instituições, como para quem usufrui dessas instituições. Porque uma coisa muito importante é perfil, né? Então, a gente tem 2 hospitais em Santa Maria e um hospital em São Paulo das Missões, né? Também é verdade. Então, eu tenho, que está sob nossa gestão, e o de São Paulo das Missões é nosso, inclusive, né? Eu tenho aqui em Santa Maria uma UPA, uma porta aberta, né? Que é a UPA. Então, eu tenho algumas possibilidades que vão me direcionando e me permitindo. Integrar. Que eu consigo integrar, seja em discussões maiores, seja em processos de trabalho. Eu não preciso dizer 6 vezes a mesma coisa. Mas precisa ter uma mente privilegiada. Olha, para gerir todo esse processo, enxergar de cima e conseguir planejar tudo isso, parabéns. Por outro lado, o grande desafio está nas pessoas não confundirem os entes. Quando se fala de um perfil, por exemplo, do Casa de Saúde, eu estou falando de um perfil institucional. Sim. Quando eu falo, por exemplo, do Centro de Reabilitação Física, eu estou falando de outro perfil institucional. Então, tem coisas que têm essa expertise em comum, mas tem coisas que são muito distintas e que é o que dá a identidade da instituição. Olha, irmã, é um case extraordinário. Eu estou assim, eu sou apaixonado por gestão, claro, e estou vendo um modelo, um exemplo, sabe, de como administrar tudo isso. É complexo. A comunidade não consegue enxergar isso. Tá? Por isso, assim, a sua presença aqui, num tempo mínimo, né, mostrar como se pode administrar, né, toda essa estrutura com poucos recursos, dependendo inclusive de verbas parlamentares, né, para fazer esse milagre. É um milagre que vocês conseguem fazer. Estou dizendo vocês, porque é uma equipe multidisciplinar, tá, qualificada, e estamos contribuindo fortemente para a qualificação dos nossos alunos. Os alunos da medicina, hoje, de vocês, estão inseridos diretamente em todos os campos da saúde. Fantástico. Nós já voltamos com a irmã Liliane Alves Pereira, que vocês viram um currículo extraordinário, mas que é a diretora-presidente da Cefas. Já voltamos com esse Pense Grande, com essa mulher que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível.
Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse programa Pense Grande, só que nós estamos com tempo limitadíssimo, porque a pauta com a irmã Liliane é vasta e nós estamos tendo uma aula de gestão extraordinária. Agradecer o carinho da Canciano, meu grande amigo Juliano, o Sebrae, irmã, a nossa parceirona das pequenas e médias empresas, a Cotricel, a nossa grande cooperativa aqui do centro do estado. Nós temos a 14 Bis também, que é um prédio maravilhoso que meus amigos estão construindo. E eu queria deixar assim, um recado para os nossos alunos da UFSM, que estão tendo o privilégio agora de ter um programa de qualificação de mentoria empresarial. Dentro do currículo da UFSM, agora nós conseguimos inserir, né, a mentoria empresarial. Então, fico feliz com isso e vejo que você já tem esse trabalho dentro da instituição. Bom, irmã, Hospital São Francisco está sendo assim, um presente para Santa Maria e para a região. O Hospital São Francisco está sendo adotado cada vez mais pelos profissionais da saúde e eu vejo assim também o resultado desse trabalho de gestão, sabe? Porque ele faz parte desse conjunto. Essa engrenagem das Cefas, tá, consegue interagir e fazer desse hospital, que é um sucesso, um sucesso. O que nós temos para falar quais são os projetos que tem pela frente, não só, agora estamos no programa curtinho ficou, o que está se pensando em termos de futuro para o hospital, que apesar de que Santa Maria tem um número de leitos suficiente, nós temos uma estrutura de leitos que possa atender a região toda aqui. Tá? Mas como vocês conseguem se diferenciar e estão atraindo esse segmento da saúde? Bom, o Hospital São Francisco é outro perfil, né? Ainda de instituição. Sim. Porque ele se desenhou para ser um hospital totalmente privado, com essa busca ali para esse segmento. Eu sempre deixei muito claro, quando assumi o Hospital São Francisco, na verdade, quando eu fui para a área da saúde para a gestão, que a busca sempre maior, para mim, enquanto gestora em saúde, é buscar nichos vazios, ou realidades pelas quais a gente entende que na saúde ela necessita de mais atenção. Sim. Então, quando eu falo de nichos vazios, eu estou falando, por exemplo, da psiquiatria, que é uma realidade muito exigente e que o Hospital São Francisco hoje oferece esse serviço, numa parceria bastante significativa, exatamente, do próprio hospital. E hoje ela tem do lado dela o Instituto de Psiquiatria de Santa Maria, o IPQ, que presta esse serviço numa característica ambulatorial que, apesar de não ser nosso, enquanto hospital, está lá. Então, a busca do Hospital São Francisco é enxergar esses nichos vazios e integrar esses nichos à realidade dele, para que a gente possa ir oferecendo cada vez mais em formato de rede. E para mim isso é muito importante. Não dá para ficar discutindo a mesma fatia de bolo. A gente é rede de saúde. Eu tenho as minhas necessidades. Cirúrgico, essa palavra rede foi cirúrgico, exatamente o que eu acho. Porque eu tenho as minhas necessidades, o outro tem as necessidades dele, e nós, enquanto serviço de saúde, nunca vamos conseguir abarcar as necessidades individuais. Então, eu preciso pensar numa necessidade coletiva e transformar o serviço de saúde cada vez mais em rede. Né? E isso é muito importante. Então, o Hospital São Francisco vem com essa pegada, integrar uma rede de saúde de Santa Maria a partir daquilo
que hoje a gente entende como nicho vazio. Perfeito. E o Hospital São Francisco não tem nenhuma pressa de crescer como balão, tá? Também. Não é assim que nós estamos nos desenhando. De acordo. Começamos hoje e crescemos amanhã. Quem cresce como balão, estoura como balão. Então, essa não é a ideia. A ideia é de um crescimento orgânico, numa busca de uma consistência e, ao mesmo tempo, dando resposta social. Porque isto talvez seja uma das características nossas enquanto vida religiosa, é que a gente nasce e cresce para. A gente não é para nós. Né? E o hospital também tem essa Dá para condição. dizer assim, que essas congregações, elas trabalham por gerações. Por gerações. É diferente desse mundo corporativo e imediatista. Vocês trabalham, têm essa preocupação do imediatismo. Tem uma preocupação com uma consistência, com uma ética, com uma leveza, com cuidado e com uma transparência, mas uma transparência na perspectiva ético-moral mesma. Assim. E sem perder o foco, né? Exatamente. Aquilo que a senhora está falando, o foco é esse aqui. E vai aglutinando, né, os serviços em torno daquilo que é o Exato. objetivo, né? Então, muito nesse sentido. E eu quero recordar que hoje eu tenho a direção das Cefas, que incorpora tudo isso. Mas em cada lugar eu tenho gestores, diretores, que dão essa resposta, porque eu tenho muita clareza que não se faz nada sozinho. Sim. Sabe? Hoje, o fato de estar à frente da instituição me provoca me pede de mim uma potência, pede de mim uma busca, mas existem as pessoas que estão comigo e que sem elas eu não faria nada, assim, sabe? E eu sou muito agradecida pelos administradores, pelas diretoras que estão nas unidades, dando gás todo dia e que eu vou visitar uma vez por semana, que eu vou visitar, sabe? Que eu vou lá para ajudar a pensar alguma coisa quando essa se fizer necessária, ou que a gente vai fazer encontros para nos fortalecer naquilo que a gente tem como objetivo comum, enquanto instituição e tudo mais. E são pessoas que, para mim, eu parto do princípio da minha congregação, que é o princípio da confiança, que para mim é fundamental numa liderança. Eu preciso acreditar que quem está lá está fazendo o melhor que ela pode fazer. Ou dando o máximo de si. E ela que vai ter que me dizer, por ação, não por aquilo que diz, mas por aquilo que faz diferente. E aí é outra história. Então, para mim, isso é um valor intrínseco na formação, inclusive na formação de pessoal. Né? Então, para mim, e eu sempre digo assim, ó, eu sou gestora de pessoas, processos é consequência. Então, é muito importante para mim esse olhar das pessoas, essa condição. Ah, mas as pessoas, elas podem não cumprir os processos. Bom, eu também acho. Só que, de quem é o compromisso? Se ela não foi comprometida, ela precisa entender as causas e consequências da ausência de compromisso. Me parece, irmã, que Santa Maria se queixa muito que ele não tem mão de obra. Então. Me parece, assim, que vocês têm uma oportunidade de ter perto profissionais qualificados. Santa Maria tem esse dom. Nós estamos formando muita gente qualificada em todos os segmentos e vocês têm dentro de casa. Vocês conseguem formar gente dentro de casa. Alunos da administração que se destacam de todas as áreas, sabe? Eu vejo isso assim, eu enxergo um mundo quase perfeito, sabe? Vocês têm essa característica e veja bem, também não é fácil encontrar, né, dentro da religiosidade pessoas que têm o dom da gestão, sabe? Eu sei porque eu convivo muito, conheci agora, mandar um abraço muito fraterno para o Padre Vanderlei, que visitei ele agora semana passada lá em Roma, né? E que é um gestor dos palotinos. Ele foi sacado também aqui, estava aqui em Santa Maria, para ser o CFO
dos palotinos no mundo. Então, eu invejo essa diferença no perfil do gestor, que traz essa espiritualidade, esse foco em fazer o bem, em contribuir, ajudar as pessoas. É uma bênção. Uma pessoa assim, com o teu perfil, é uma bênção que a sociedade recebe. Tá? E eu reconheço isso, tá? Como católico, como gestor, como professor, como pai, que pessoas com esse dom merecem, tá? E podem contribuir muito mais. E nós aqui, tá, irmã, nos colocamos também à disposição no que a gente puder contribuir. Se der para ajudar um aluno, um paciente, a gente vai estar disponível para contribuir. Tem uma aureazinha aí atrás dessa cabeça aí. Bom, ela está tentando. Mas tem umas coisas que, né, a gente já sabe que precisa trabalhar um pouquinho mais. É verdade. Mas, assim, ó, eu sou muito agradecida porque Deus, ao longo do tempo, foi muito cuidadoso comigo. Os desafios da gestão, eles são cotidianos. Eu brinco que, às vezes, a ideia não é matar um leão por dia, tá? A ideia, às vezes, é também desviar de algumas antas que aparecem. Mas o mais forte da gestão, para mim, é o para quê. Para que a gente acorda todos os dias, como diretora, como professora, como enfermeira, como religiosa, se não for para fazer alguma coisa, fazer alguma diferença. E, ao mesmo tempo, também, que é muito forte, é entender que eu sempre, desde acadêmica, eu tenho isso muito claro, assim, que a área da saúde, ela tem um diferencial, que é o fato de quando eu me colocar na frente do outro, o outro é outro. Ele não sou eu, ele não quer as coisas que eu quero, ele não pensa as coisas que eu penso, ele é outra pessoa. Então, e eu preciso me dar conta disso. Por isso, eu não fiz outra formação. Eu fiz, como enfermeira, no meu caso, eu fiz enfermagem para cuidar da outra pessoa como outra. E depois que eu vim para a gestão, eu adotei uma frase que, para mim, ela é muito forte. Saúde não tem preço, mas ela tem custo. E o custo é alto. E a gente precisa ter consciência disso. Só que se ela tem custo alto e ela não tem preço, significa que quem está com a saúde debilitada vai vir em busca de ti, considerando que tu és a única pessoa que pode ajudá-la. Então, eu não tenho o direito de frustrar essas pessoas. Eu imagino, assim, o seu sofrimento, a sua angústia em ver um cenário tão triste com a saúde no Brasil. A gente, um pouco distante, já dói muito no coração, sabe? A gente tem diariamente vendo situações assim, né, de abandono, de pessoas perdendo a esperança, perdendo a vida por falta de gestão do setor público, de dar assistência que precisa. Mas, por outro lado, né, o pouco que a gente consegue fazer é muito gratificante. É muito gratificante. E a experiência vai lhe dando, a cada dia vai poder resultados melhores, tá? Atender mais pessoas com mais competência, formando essa base de profissionais, de gestores. Fico com inveja dessa capacidade toda aí. Que legal. Eu sou muito grata a Deus pelo caminho que Ele me ajudou a percorrer. As minhas irmãs, que são assim, ó, eu penso que se não fosse a minha congregação, as irmãs com as quais eu já morei, as irmãs que eu moro atualmente, que acompanham também o sofrimento do gestor, e são muito cuidadosas, assim, às vezes com o meu silêncio, com minha quietude, com as minhas reflexões. E eu sou muito grata também à minha família. A minha mãe, né, minha mãe me ensinou que a gente precisa ser... eu venho de uma família pobre, financeiramente pobre, mas eu sempre olho para minha mãe assim, que ela me deu o que eu tinha de melhor, que é uma fé muito grande e uma coragem, assim. Tem que enfrentar as coisas, tem que dar o peito, sabe? E o meu mano e minha mana, nós somos 3,
E a gente, tanto meu mana como minha mana tem o mesmo olhar, assim, né? Minha mana é professora, né? Meu irmão é gestor também, coitado, assim como eu. E a gente aprendeu que tem que encarar a vida, sabe? Helene, Não dá, a vida não aceita mimimi. Não tem... E não é diferente, basta ver o meio e a genética. Você está trazendo uma genética também, sabe? De qualquer maneira, essa vertente de gestão também tem uma origem genética. E o ambiente. E assim, realmente, tá? Eu vejo como a visão da congregação, tá? E te enxergar. Tá? Buscar e daqui, ó, tá aqui a oportunidade, sabe que tu vais dar a resposta. Então, fico muito feliz, sabe? Tivemos que encurtar bastante a nossa pauta, mas acho que deu para sintetizar esse trabalho, tá? E o agradecimento que eu faço em nome da comunidade pelo trabalho de vocês, tá? Das Cefas, porque fazem muita diferença na saúde de Santa Maria e da região. Muito obrigada. Obrigado, Helene. Obrigada. Tá? Parabéns, parabéns, Obrigada. parabéns. Obrigada mesmo. Tá? Sucesso e mais um programa fantástico de uma mulher, uma mulher que é uma liderança extraordinária, que pensa muito grande. Obrigado, um beijo no coração. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.